Senhor, meus irmãos, tudo bem? Eu vim trazer uma palavra aqui para vocês que se encontra no livro de 1 Samuel 16, no capítulo 45, que diz: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. A história do menino Davi é uma história muito rica de detalhes, uma história que conta, a vida de um menino, um rei segundo o coração de Deus. Sabemos que Israel passava por uma fase um pouco complicada, a qual, devido o rei Saul virar as costas para o Senhor rejeitou ele. Sabemos que Deus deu uma ordem para o rei Saul de ir matar os amalequitas, um povo que era de iniquidade, um povo pagão, e o rei Saul, ele, em vez de matar todos os amalequitas, ele deixou o rei dos amalequitas viverem. Então, sendo assim, virando as costas para o que Deus disse, virando as costas para a ordem que Deus colocou para ele fazer, Deus então enviou o seu servo Samuel e disse ao rei Saul que Deus havia o rejeitado, que a mão do Senhor não estava mais sobre a vida do rei Saul. Então, passou alguns dias, Deus falou para Samuel ir até Belém, na casa de Jessé, que dali Deus tiraria um rei segundo o coração dele, o novo rei de Israel. Samuel, porém, acredito eu, que era muito amigo do rei Saul. Então Samuel, ele tinha em seu coração dó do rei Saul. Então Deus logo falou com ele: até quando tu terás dó do rei Saul, tendo eu rejeitado? Samuel então foi temente à voz do Senhor e foi até Belém para poder ir na casa do rei, na casa de Jessé, para poder escolher o futuro rei. Quando um profeta ele ia na cidade, ele ia por dois motivos: ou era para abençoar ou era para amaldiçoar. Então os anciões da cidade de Belém, quando viram o profeta Samuel chegando, perguntou: é de paz a sua vinda? É de paz o Senhor ter vindo até aqui? Samuel disse: sim, é de paz. Eu vim me santificar, ao Senhor, e peço que vocês se santifiquem e seguem-me. Então Samuel foi até a casa de Jessé, o belamita. Chegando lá, ele disse: Jessé, eu quero que você me apresente os seus filhos. Então Jessé apresentou, fez passar perante Samuel os seus filhos na ordem de nascimento, do mais velho até o mais novo. Passou então Abinadab, depois passou Samar, Eliabe, foi passando os 7 filhos de Jessé. E Deus falou. Nenhuma das vezes Deus falou que Samuel que era. Deus sim falou que não era e que Samuel via o exterior, mas Samuel não via o interior, que é o que Deus olha. Então Samuel fez uma pergunta aparentemente simples, mas que mudou totalmente o rumo da história. Samuel perguntou: acabaram os seus filhos? Então Jessé se lembra de Davi, o seu filho mais novo, que estava apacentando as suas ovelhas. Samuel pede para ir buscá-lo depressa e que ninguém ia sentar à mesa enquanto Davi não chegasse. Uma primeira lição que eu tiro dessa palavra é que quando Deus decreta sua vitória, ninguém vai sentar à mesa enquanto você não chegar. Ninguém vai tomar a sua vitória. Pois bem, foram buscar a Davi, e Davi chegando, Samuel ungiu ele como rei de Israel, abençoou ele, e assim partiu, foi de volta para a casa dele.
Dias depois o rei Saul, a Bíblia fala que o rei Saul foi atormentado por espíritos maus. Então chamaram Davi para poder tocar a harpa para ele. Quando Davi tocou a harpa pro rei Saul, a Bíblia fala que os espíritos maus saíram do rei. Então, sempre que o rei passava, né, por esses espíritos maus, sempre que o espírito mau tomava, o rei chamava um Davi para Davi tocar para o rei. Então, o povo de Israel, eles foram guerrear contra os filisteus. Porém, já era rotineira os filisteus perderem para os israelitas. Já era rotineiro, uma coisa contínua, que Israel sempre ganhava dos filisteus. Então, acredito eu que quando Israel foi contra o povo filisteu, eles pensaram em seu coração: a gente sempre ganha deles, essa só vai ser mais uma batalha e nós vamos vencer. Mas quando eles chegaram no arraial, chegaram no lugar onde ia ser a batalha, eles tiveram uma grande surpresa. Os filisteus traziam uma arma secreta. Os filisteus traziam um homem que tinha aproximadamente 6 metros e 1 palmo. O homem por nome de Golias, da cidade filisteia de Gate. Um homem que trouxe medo para os israelitas. O homem que desde a sua juventude ele era acostumado a matar, era acostumado a guerrear. Então trouxe um temor para os israelitas e para os soldados de Saul. E a Bíblia fala que Golias ele ridicularizava o Senhor e o povo de Israel. Falavam onde está o seu Deus, quem é que vai vir guerrear contra mim. E assim ficou alguns dias, até que Jessé manda Davi ir até o arraial para levar comida para os seus irmãos que estavam na guerra. Chegando lá, Davi escuta as afrontas que Golias fazia contra o povo de Israel. Então Davi ele pega e fala: quem é esse incircunciso que ousa falar contra o rei de Israel? Aí eles falaram com ele: é Golias. Golias é um homem filisteu da cidade de Gate. Então Davi vendo a situação, vendo o cenário que ocorrera, ele se prontificou para poder ir contra o gigante, ir contra Golias. Porém, vieram as pessoas e disseram: Davi, você não vai, Davi, você vai morrer. Ele é um homem experiente em guerra, você é apenas uma criança, você é apenas um menino. Mais uma lição que eu tiro dessa história é que todas as vezes que você estiver cheio do Espírito Santo, você estiver indo contra os seus gigantes, sempre vai ter alguém que vai se levantar para poder fazer você desanimar. Sempre vai ter alguém que vai se levantar para poder fazer você se sentir menor, você não se sentir capaz. Mas Davi, ele não deu ouvido a essas pessoas. Ele foi até o rei Saul e disse: Saul, eu vou contra o gigante, eu vou ir contra Golias. Saul então disse: menino, você não pode, ele é experiente, como todos os outros já tinham falado. Então Davi contou uma história para o rei. Disse: olha, rei, eu sou pastor das ovelhas do meu pai. E quando um urso veio até as minhas ovelhas e levaram uma delas, eu fui até ele, resgatei essa ovelha e o matei. Semelhantemente, quando veio um leão para poder tomar as minhas ovelhas, eu fui até esse leão, salvei a ovelha, segurei em sua barba e o matei. E não será diferente contra esse incircunciso. Em nome do Senhor, eu o ferirei como eu feri o leão e o urso. Pois bem, acredito que Saul deve ter pensado: olha, não vai ter nada que eu vou falar com esse garoto, ele não vai mudar de ideia, então permita-me que eu empreste a você a minha armadura. Naquele tempo era uma honra um soldado vestir a armadura do rei. Então Davi foi e colocou a armadura do rei Saul. Só que a armadura era pesada, Davi nunca tinha usado uma armadura. Então ele ficou todo
todo, na palavra assim, popular, todo desconjugado. Ele ficou todo assim, sabe? Então ele não conseguiu usar aquela armadura. Tirou aquela armadura dele. Tirou aquela armadura e foi no riacho, pegou 5 pedras, pegou a sua funda e foi para a batalha. Golias então falou: vocês acham que eu sou criança, que me mandem essas crianças para poder vir contra mim? Cadê os homens de Israel? Então Davi foi e falou: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Golias então logo, ele foi bem usado, Golias, foi bem usado. Ele falou: hoje mesmo eu vou te matar e vou dar a sua carne para os pássaros, para os corvos. Davi logo cheio do Espírito Santo falou: hoje mesmo o Senhor entregará você em minhas mãos e você saberá que existe um Deus em Israel. Foram. Só para vocês já devem saber essa história, né? Para não ficar uma coisa muito longa, Davi ele foi, girou a funda e acertou no gigante, acertou bem na testa. O gigante foi no chão, puf. Davi logo cortou sua cabeça e Israel venceu e os filisteus ficaram com medo e fugiram. Vamos aplicar, né, nos nossos dias atuais. Muitas vezes a gente fica com medo de enfrentar os nossos gigantes do dia a dia. Talvez nossos gigantes sejam vícios, talvez nossos gigantes sejam situações, né, problemas que a gente enfrenta no dia a dia. Às vezes a gente prefere se esconder, a gente prefere fazer como os soldados de Israel, se esconder do que fazer como Davi, ir diante do nosso gigante e enfrentar. Às vezes é cômodo para nós, né, deixar as coisas como estão e não ir de fato à luta. Acredito eu que o povo de Israel, eles tinham fé que Deus poderia salvar eles daquilo, que Deus poderia dar a vitória na mão deles. Mas por mais que eles tinham fé, eles não tinham coragem, eles não tinham a coragem de botar a sua fé em ação e de ir de fato contra o Golias. Então muitas vezes, por mais que a gente tenha fé, mas assim que nos falta coragem, a gente não vai vencer nossas batalhas. Devemos ter fé, mas também devemos ter coragem de ir à luta, coragem de batalhar. Sabemos que Deus, ele sempre vai garantir a vitória para os seus servos. E o que diferencia Davi de todas aquelas pessoas é de fato a coragem que ele teve. Ele não deixou o gigante Golias ficar caçoando de Deus, ficar zombando do Deus Altíssimo. Que devemos ser como Davi todos os dias, vencer nossos gigantes e de fato contra nossos problemas, contra certas situações. O que diferenciou Davi durante todo o seu reinado para o reinado do rei Saul foi uma coisa simples. Enquanto Saul ele queria o trono, Davi só queria a presença. Enquanto Saul queria só as riquezas, Davi só queria o Espírito Santo, sabe? Então, que devemos ser como Davi. Queremos que a gente venha ansiar pelo Espírito Santo, que a gente venha querer todos os dias o Espírito Santo conosco. Que não venhamos ser como Saul, que só queremos as coisas da terra. A paz do Senhor Jesus fique com vocês. Espero que o Senhor fale no coração de cada um de vocês, que venhamos ser como Davi todos os dias, escolhendo sempre as coisas do Senhor. E quando nos deparar em certas situações, vamos em nome do Senhor contra elas. Vamos em nome do Senhor vencer os nossos gigantes. Só assim venceremos todos os dias no nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus e amém.